Fala galera concurseira, professor Belino aqui de volta. Bem, eu tinha postado alguns dias aí, gente, um vídeo resolvendo três questõezinhas aí desse concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Mas por um problema técnico aqui, na verdade não foi um problema técnico, tá fazendo apenas uma testagem, ela foi sem áudio. Então agora nós vamos lá, presta bem atenção aqui, trabalhar essas três questõezinhas, já temos mais duas ou três lá das 10 questões. Então vamos lá. No Academia Militar, 38 aspirantes gostam de fazer flexão, 53 gostam de fazer abdominal e 27 gostam das duas modalidades. Bem, gente, o que vem daí para frente, qualquer pergunta que seja feita, certo? O que menos importa agora, neste momento, é exatamente isso, essa pergunta. O que eu quero te passar aqui é o que eu bato sempre na mesma tecla para quem vai fazer prova de concurso público. A primeira leitura que você faz aqui no enunciado é para você identificar algum assunto dentro do edital que você com certeza tem que ter estudado. Então eu costumo sempre falar o seguinte: quando você pegar uma questão com essas características que você observar, aqui se tem uma ideia que foi feita uma pesquisa a um determinado grupo aí de pessoas, no caso de aspirantes da polícia, certo? Então, galera, quando for feito aqui, você perceber que tem uma pesquisa envolvendo um determinado grupo de pessoas e essa pesquisa abordando sempre dois ou três temas, raro, muito, muito raro mais do que isso. O melhor caminho para você resolver essa questão aqui é você distribuir essas informações através de diagramas. Né? Quem tem aula comigo, lá no referencial, agora eu fiz um aulão no curso Moral, um abraço aí pro Tiziano, pro Ayrton Moral, o meu amigo Gugu, só fera lá, viu? Então, beleza. A melhor coisa aqui, o melhor caminho é você distribuir isso aqui dentro de diagramas. A quantidade de diagramas é exatamente a mesma quantidade de itens abordados na pesquisa. Então, vamos lá. Algumas coisinhas para a gente relembrar. Questão básica de prova mesmo. O cuidado é só depois eu preencher a responder essa perguntinha aqui. Então, como eu digo para vocês, essa pesquisa ela envolve pessoas, né, que escolhem fazer flexão ou abdominal. Então, eu vou pegar essas informações, gente, e vou distribuir aqui. Aqui eu vou colocar todas as pessoas que gostam de fazer a flexão. Do outro lado, todas as pessoas que preferem fazer abdominal, certinho? Então, é aqui dentro deste espaço que você vai distribuir o total de pessoas. Tranquilo até aí? Então, prestem bem atenção. 38 pessoas gostam de fazer flexão. Então, você não tem que decorar por onde começa. É uma questão lógica. Essas 38 que gostam aqui de flexão, eu não tenho como colocar, não tenho como começar por aqui. Porque se você observar, eu tenho dois espaços aqui que aceitam quem faz flexão. A mesma coisa quando eu falo de quem prefere fazer abdominal. São 53, então os 53 gostam de fazer abdominal. Mas eu não tenho como começar porque também tem esses dois setores, ou seja, esse aqui que é em comum com os dois, que eu não posso começar. Por isso que você vai ouvir muito dizer que você começa pela interseção. Mas como você não tem que memorizar nomes, eu tenho que saber por um raciocínio lógico aqui. Então, que gostam das duas modalidades, que fazem as duas, são exatamente aqui as 27 pessoas. Então, esse tipo de problema eu tenho que começar a distribuir pela interseção, certo? Pelo que é comum aos dois. E daí para frente, essas duas regiões, você vai apenas completar. E aí você volta lá no texto. Vamos lá, voltando lá no texto, eu tenho 38 que gostam de fazer flexão. Se você olhar, flexão é todo esse espaço que você está vendo aqui. Isso aqui tudo é quem gosta de fazer flexão. Então, se eu já tenho 27 de um total de 38, eu vou só descontar isso aqui para completar. Ou seja, faltam exatamente 11 aspirantes aí. Ou seja, 11 com mais 27 dá exatamente os 38. Do mesmo caso para todos os outros espaços, moçada. Sejam com 2, seja com 3 diagramas. Eu precisaria ter aqui do outro lado, né,
o universo de quem gosta de abdominal aqui, ó, que é este pedaço aqui. Então, quando você observa isso aqui, você já tem 27 pessoas, mas deveria ter 53. Por isso, faltam, aí você não pode errar essa conta, 26 pessoas. Então, de posse de tudo isso que você tem, você vai agora responder a seguinte pergunta. Nessas condições, o total de pessoas que gostam de fazer, olha bem aqui, somente uma das modalidades. 27 gostam das duas. Quem gosta somente de uma, esses 11 que gostam apenas de flexão, mais esses 26 que gostam apenas de abdominal. Então, somente um, ele não especificou qual. O que dá um total, que faz um total de 37 pessoas. Alternativa certa, letra D. Questãozinha básica mesmo, sem muita pegadinha nem nada. O segredo é não precisa decorar. Eu tenho que começar por onde eu sei que aquela informação vai ocupar um único setor dessa figura. Tranquilo? Então vamos lá. Próxima questão aí para você. Um capitão deve escolher um grupo de 4 soldados, certo? Galera que já me acompanha, depois você bota lá nos comentários, pode falar comigo aí, se eu não falo isto aqui para vocês. Prestem bem atenção. Um grupo composto por 4 soldados, certinho? Beleza. Para fazer uma diligência entre 4 homens e 5 mulheres disponíveis. Se esse grupo for composto por 2 mulheres e 2 homens, aí vem onde eu falo para minha galera que é isso aqui. Quando você tiver uma questão, certo? Mais uma vez falando, o enunciado, a primeira informação que eu tenho que tirar de lá é que texto representa isso aqui do edital. O que é que eu falo assim, gente? Todo que você pegar uma questão em que ele te fornece 3 tipos de elementos na grande maioria das vezes. Ou algarismos, letras, ou no caso aqui, pessoas. E com estes elementos, a prova vai sempre estar pedindo para você determinar sobre uma certa quantidade. Então você tem algo aí chamado de problema de contagem, que eu não gosto de trabalhar aqui com fórmula. Então o que é que eu digo para você? Aí eu tenho que matar a charada do seguinte. Você quer determinar o que? O total de possibilidades de formar um grupo. Então não interessa, gente, as características do grupo, quantas pessoas tem, quem pode entrar e quem não pode. O primeiro momento é para eu relacionar o seguinte. Se eu tenho um grupo de pessoas, uma comissão, uma equipe, você faz um exemplo, eu tenho uma comissão ou um grupo formado pelo Antônio e pela Maria. Você matar a charada aqui. E aí você troca a ordem aqui, você vai ter o grupo, nós estamos falando de grupo, formado pela Maria e pelo Antônio, ok? Então, toda questão que envolver análise combinatória ou simplesmente problema de contagem, você tem que raciocinar em cima disso aqui para definir o modo operante. Então, se estou falando de grupo, pensa num grupo que é o quê? Juntar pessoas, troca a ordem e faz uma comparação. Quando eu peguei o grupo Antônio e Maria, e mudei a ordem, Maria e Ana, o grupo ficou diferente? É claro que não, né? O grupo aqui é o mesmo. Ou seja, eu estou num caso em que a ordem não é importante. Você vai lá no comecinho do meu canal aí no YouTube, tem vários vídeos sobre esse assunto. É o assunto mais corriqueiro que eu exploro muito no meu material, beleza? Então, feito isso, toda vida que a ordem não for importante, eu quero formar um grupo com quantas pessoas? 4. O meu método aqui são usar 4 bolinhas para tirar a pressão da prova, de fórmula e tal. Tem professor que gosta do método do tracinho, né? Então é a mesma coisa, galera. Método da florzinha, o que você quiser. Então, sempre que a ordem não for importante, eu vou colocar essa reguinha aqui para você corrigir. E como é que a gente vai fazer? Daí para frente, aí sim, é com você aqui interpretando e fazer as divisões se forem necessárias, como é o caso. Eu tenho aqui um grupo formado por 4 componentes, só que ele está dizendo que tem que ter 2 homens e 2 mulheres. Então, como você está aqui para ser mandado, você vai dividir em 2 partes. Então, de um lado, você vai colocar o total de homens, é isso que você tem disponível para essas 2 vagas aí. E vamos trabalhar em cima disso.
e do outro lado mulher. Gente, faça, são pequenos detalhes. Então vamos começar aqui, os homens. Existem quantos homens disponíveis aqui na questão? Ó? 4. Então, para 2 vagas. Então, quando você vai contar, você tem para a primeira vaga disponível para homem, você tem quantas possibilidades? 4, não é isso? Qualquer um desses 4 que vai ocupar essa primeira vaga, ele não pode disputar a segunda vaga para homem. Por isso sobram quantas possibilidades aqui? Ó? 3. Beleza? E aí vem o diferencial quando a ordem é importante. Então, sempre que a ordem não for importante, isso aqui é para tu fazer uma correção e não contar esse grupo aqui como se fossem 2. O que vai entrar aqui é o que nós chamamos de fatorial. Então é só contar essas bolinhas que você preencheu, né? Porque você parou aqui. Nós estamos falando aqui só dos homens. São quantas vagas para homens? Não são 2? Pronto. Então você vai fazer o fatorial, o conceito de fatorial é pegar esse número e multiplicá-lo até 1. Se fossem as 4 bolinhas disponíveis, começava do 4 e ia até 1. Pronto. Agora eu tenho 2 vagas para mulher. Tem quantas mulheres disponíveis? 5. Quando você for escolher aqui a primeira componente, mulher, você tem 5 mulheres disponíveis, ok? Qualquer um aqui fique, se for a Maria, por exemplo, sobram quantas aqui? 4. A mesma coisa, como são 2 vagas. Galera, é só isso que você tem que fazer. A única diferença é, por exemplo, se aqui ao invés de ser um grupo, tivessem aqui 4 posições, né, de uma competição, primeiro, segundo e terceiro lugar, tem que ser 2 homens e 2 mulheres separados, você só não teria o fatorial, certo? Porque cada mudança aqui seria um grupo diferente. O resto é a parte que vocês gostam de fazer, que é a conta. Se você gosta de multiplicar tudo aqui em cima, tudo aqui embaixo e dividir ao final, beleza, não tem problema. Mas aprenda e se acostume a fazer sempre simplificações. Se eu olhar aqui ó, embaixo, ó, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, tudo isso nada mais é do que 4, ok? Então, 4 dividido por 4 dá 1, e se diverte com o que sobra aqui. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Não tem fórmula, não tem nada, certo? O segredo está aqui, nessa identificação. A única diferença que você tem que ter, que o único cuidado, é se vai existir esse fatorialzinho aqui embaixo ou não. Só existe isso aqui quando a questão te pede situações em que a ordem de formação deste evento não importa. Você tem prova, grupo, comissão, time, equipe. Via de regra, quando você tem a ideia de juntar pessoas, certo? Via de regra. O que vai diferenciar de uma para outra é quantos componentes vamos ter, se vai ter divisões, se eu poderia juntar as 9 pessoas aqui disputando as 4 vagas, aí é a parte da interpretação. Mas o modo operante é isso aqui, ó, que você está vendo. Beleza? Vamos para mais um aqui. Mais uma questãozinha. Tem um pouco de tudo isso aí, um pouco do que a gente acabou de ver aqui. Então vamos lá mais uma vez aqui. Para se comunicar com seus subordinados, um tenente criou uma senha. Lembra que lá atrás era um grupo. Grupo é juntar pessoas. Aqui nós estamos falando já de quê? De senha. Você já tem que ser uma certa malandragem em prova de concurso. Quando se fala de senha, de código, comissão, time, equipe, tem uma chance enorme de estar envolvido algo de análise combinatória. Mas vamos lá. Um tenente criou uma senha formada por 3 números diferentes. Eu só não concordo muito, pode deixar uma dúvida aqui para a galera, essa informação chamando aí de número, né? Quando na verdade eu teria que estar dizendo aí formado por 3 algarismos diferentes. A falha que eu acho da questão é isso aí, porque os algarismos são os que formam os números. Então, se uma senha tem 3 números, eu poderia pensar que podia ser o 10, o 1000, o 500 mil, por exemplo. Então, onde você lê números, tá? Você entenda aí, na verdade, algarismo. Quando se fala de algarismos, a questão não precisa te dizer, por isso que eu acho essa falha. Quando se fala de algarismo, nós estamos falando do nosso sistema de numeração decimal, ou seja, nós estamos falando daqui, ó, do 0 ao 9. Toda vez que falar senha, código, número de protocolo, número de armamento, e tu vai resolver a questão usando os algarismos, exceção se ele citar quais você vai usar, sempre você vai ter um total de 10 possibilidades. Não esqueça, nem mais, nem menos. 6, 7, 8,
e 9. Então, você vai fazer a escolha da tua senha a partir daqui. Aí, beleza. Aí lá na frente aqui, a questão vai te pedir aqui a probabilidade. Mas calma lá, vamos lá. Ele quer formar senhas com 3 dígitos. Vamos lembrar de algo que aconteceu há pouco. Nós estamos falando agora de quê? De senha. Senha, código, número de protocolo, armamento, qualquer coisa. Se você fizer uma senha qualquer, colocar uma senha 2, 3. Se eu mudar a ordem, eu vou ter a senha 3, 2. Olha, comparado com o que a gente viu anteriormente, que era grupo. Quando eu pego qualquer tipo de senha, inverto a ordem, altero essa ordem, as senhas são diferentes, concorda? Se as senhas são diferentes, a gente está num caso aqui em que a ordem é importante. Se você voltar depois o slide, o vídeo anterior, o slide, né, que o vídeo é o mesmo, a questão anterior, você vai observar uma pequena diferença. Aqui a ordem é importante. E por isso eu vou usar apenas as bolinhas para resolver. Ok? Sem fatorial. Sempre que a ordem for importante, não tem fatorial. Beleza. Agora você quer formar uma senha com 3 dígitos diferentes. A escolha tem que recair sobre isso aqui. Então, gente, como que vai fazer o preenchimento? Aí depende de cada questão. Mas vamos lá. Primeiro, nunca esqueça, não pode haver elementos repetidos. Então, não vai ter a senha 111, 222, 225. Mas e aí? Se eu puder escolher pelo menos por onde começar, tá tranquilo. Mas olha outro detalhe. Sendo que o primeiro algarismo, né? Algarismo não pode ser par. Gente, estou falando então desta situação, deste lugar aqui. Aqui não pode ser par. Ou seja, se não pode ser par, nós estamos falando de algarismo, todo algarismo ou ele é par ou ele é ímpar. Concorda? Então, este primeiro pode ser qualquer um, desde que ele não seja par. Então, moçada, é só questão de contar, como a gente contou ontem os rapazes e as moças na questão anterior. Então, conta para cá quantas opções você tem para deixar uma. Né? Eu vou escolher uma opção e trazer para cá. Mas o que me interessa são quantas. Então, para cá, não sendo par, pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. O que nos dá um total de quantas opções? Tá vendo aí? Ó? 5 opções. Aí, qualquer uma dessas 5 que você escolhe, entre 1, 3, 5, 7 ou 9, vamos imaginar o 1, tá? Vamos focar no 1. Diz que esses algarismos eles têm que ser diferentes. O que é que eu faço? Eu tenho que eliminar, então, esse 1. Então, eu não tenho mais agora 10 disponíveis, eu tenho apenas 9. Certinho? O que sobrou pode ser qualquer um, que a única restrição era que no começo não fosse par. Então, agora, moçada, é só contar o que sobra. Quando eu vier agora para cá, contar a próxima opção, pode ser qualquer um desses que sobraram. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opções. Lembra, isso aqui não é o 9, isso aqui não é o 5, são as opções. Então, eu vou eliminar mais uma opção das 9. Vamos supor que eu traga para cá o 0. Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções para escolher o último dígito da minha senha, o que nos dá um total, né, daqui, de quantas senhas? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360. Certinho? Então, é possível formar, escolhendo com os dígitos do 0 ao 9, sem nunca repetir um dígito e sem nunca o primeiro ser par, um total de 300 senhas de 3 algarismos. Cara, você está fazendo prova de concurso público. Eu digo, cada parte que eu descobri, olha para as tuas alternativas. Você só tem uma alternativa que tem 360. O que é que você vai perder mais tempo? Então, a resposta certa é a letra A. Tá claro? Mas, se você quiser entender o porquê, probabilidade, sempre que pedir probabilidade, o conceito é um só. Aqui embaixo, você vai colocar o total geral da onde você quer que aquele fato ocorra. Não é a probabilidade de sortear uma senha. Então, eu preciso ter o total de senhas, que são quantas? 360 senhas. Então, 360 senhas. E desse total, o que a questão está pedindo? Está pedindo qual a chance de ser
a senha 745. Gente, das 360 senhas, todas elas são diferentes. Eu tenho quantas senhas desse tipo aqui? Apenas uma. Beleza? Show de bola. Tá aí agora o áudiozinho para vocês. Divirtam-se. Dá uma moralzinha aí no nosso canal para poder colocar questões para vocês aí. E a galera focada nos concursos agora da Guarda Municipal de Fortaleza e de Maracanaú. Vou estar postando muitas questões. Show de bola? Valeu, moçada. Tamo junto aí, hein?